Pai do Senhor Jesus, todos que estão me ouvindo nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, aqui quem vos fala é o pastor Jorge Luiz, presidente da Congregação Apostólica Revelação de Deus aqui na Bahia. Deus possa estar abençoando a todos, né? Na presença de Deus, né? Deus possa estar assim dando a paz a todos, em nome de Jesus, né? Eu aqui nesse vídeo, né, falar sobre o pastor Júlio César, né, que muitos estão aí só julgando, só espancando o irmão, né, irmão, nós não estamos aqui para estar julgando ninguém não, tudo está nas mãos de Deus, né. O pastor Júlio César foi preso e tal, ninguém viu foto, ninguém viu vídeo nenhum do irmão preso ainda, né, só verbalmente que estão falando, né? E mesmo que ele foi preso, né, nós servos de Deus temos que estar unidos na humanidade, né, unidos na presença de Deus, né? Temos que estar unidos porque os servos de Deus, os apóstolos, eles andavam unânimes, né, unidos, é por isso que Deus operava e fazia obra, mesmo que não seja do mesmo ministério, mas o irmão vacila, muitas vezes pode ser que o irmão muitas vezes vacilou em alguma coisa, as pessoas só querem só encorar, espancar, né? A gente tem que ter sabedoria, meus irmãos. Vamos orar pelo servo de Deus. Tem pessoas que dizem aí no YouTube, né, canais dizendo, ele fez isso comigo, fez aquilo comigo, ele tem que sofrer, não é assim não, meus irmãos. Não é desse jeito que Deus trabalha, não. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Aí você está dizendo que ele é errado, fez isso e aquilo. Você está fazendo a mesma coisa? E que crente é você? Que homem de Deus é você? Irmão, nós temos que ser unânimes, unidos na presença de Deus. Entendeu? Por isso que o evangelho está do jeito que está. Igreja contra igreja, pastor contra pastor, pessoas abrindo um canal no YouTube para estar espancando o pastor e estar espancando um, estar espancando o outro. Temos que ter entendimento, temos que ter sabedoria. É por isso que pessoas estão jogando óleo na cabeça de pastores aí, pastora, uma pessoa sem entendimento, sem sabedoria, sem preparação espiritual para estar na presença de Deus. É por isso que as ovelhas estão do jeito que estão, o mundo está do jeito que está, que são pessoas despreparados, né? Despreparados para quê? Para estar na frente de um povo de Deus. As pessoas chegam a abrir um canal no YouTube e eu sabe porque o irmão dizem, sei, o irmão foi preso, o pastor Júlio César foi preso, né? Eu não quero saber o que foi, que desde fazer simplesmente eu estou orando por ele, vou orar por ele, entendeu? Para que Deus, quando ele sair, se realmente ele estiver preso, ele se firme e se prepare para se salvar, que a coisa mais importante é nós se salvar na presença de Deus, né? É para o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5 em diante, né? Ou melhor, do versículo 7 em diante, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7 em diante, diz assim, na verdade, já é realmente uma falta entre vós, terdes demandam contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos irmãos, quer dizer, a pessoa, porque alguém falou verbalmente alguma coisa contra ele em um canal, ou se levantou, ele tem que fazer a mesma coisa com aquela pessoa, então não há diferença, é tudo igual. Então a mesma coisa é igual à mesma pessoa, entendeu? Porque a pessoa nós temos há uma diferença, a Bíblia diz, entre os que servem a Deus e os que não servem. A pessoa chegar num canal aí no YouTube e diz, fulano fez isso, fez aquilo, espanca o irmão, dizendo que fez, que está sendo pior ainda do que ele, porque tem que misericórdia. O Senhor falou, misericórdia quero, não sacrifício. Amém? Muitos não estão tendo misericórdia. O pastor Júlio César foi preso. Vamos orar pelo servo de Deus. Vamos orar pelo servo de Deus. Que desde quando houve uma separação entre o pastor Júlio César e a esposa, eu estou orando, entregando na mão de Deus para que Deus possa dar condição de eles retornarem e eles se unirem novamente. Porque os irmãos estavam na vida dele, na alma dele, na carne dele, quando houve a separação que ele passou, a luta que ele passou. Entendeu? Porque tem coisas, irmãos, que a gente mesmo para falar, a gente tem que ter prova, mas nós somos servos de Deus, conhecendo isso aqui a palavra, mesmo tendo provas.
Nós temos que orar, entregar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer o juízo. Amém, meu irmão? Vou ler de novo. 1 Coríntios 6, versículo 7 em diante. Diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas, contendas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Você entendeu, meu irmão? Quer dizer, Jesus já pensou se Jesus fosse condenar todo mundo ali, que colocou a coroa na cabeça dele, que espancou ele? Entendeu, irmão? Que enfiou a lança na barriga de Jesus, que deu vinagre no lugar de água. Já pensou se Jesus fosse condenar todos, matasse, mas o Senhor falou que lá o Senhor perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E muitos só presta aí, irmão, fazer canal no YouTube, vídeo para estar espancando, matando os irmãos. Amém? Claro que nós temos que guardar essa doutrina, mas nós somos falhos, nós somos errantes. A Bíblia diz que ai daquele, né? Aquele que tiver em pé, que olhe que não caia. Amém? Hoje alguém está aí espancando, né? Espancando, querendo matar, destruir mais o servo de Deus. E amanhã, né? Você não sabe da sua vida. Amanhã você não sabe o que vai acontecer com você. Amém? Porque o Senhor falou, como foi dito agora: aquele que esteja em pé, olhe que não caia. Amém, mesmo que nós somos falhos, nós somos errantes, mesmo que nós guardemos essa doutrina do Senhor, mas o Senhor, Ele está apto, o Senhor, Ele está pronto a nos perdoar. Mas você sabe quem é que não perdoa para o homem? É o próprio homem, é os próprios irmãos de dentro que não perdoa. Não perdoa, quer matar, quer espancar. Ah, que eu vou te botar na justiça, vou te fazer isso, fazer aquilo. Irmão, você tem que ter, sabe o quê? Pedir a Deus entendimento e sabedoria. Vocês não têm. Muitos do YouTube aí, muitos aí não estão tendo sabedoria. Então, peça a Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria e entendimento, peça a Deus que Ele dá livremente, é de graça. E o Senhor dá entendimento e sabedoria. E tem muitos aí espancando o servo de Deus porque ele errou. Né? Já pensou se fosse num tempo que Paulo foi preso? Hein? Já pensou se fosse num tempo, bendito, que os servos de Deus foram presos e as pessoas julgassem, né? Dizendo ele foi preso por causa disso, porque blasfemou da lei. E aí vocês vão dizer o quê? Hein? A ser dizer o quê? Lembra do pastor Marcos Pereira, que foi preso também e foi absolvido, foi preso inocente, entendeu? E está aí hoje dando glória, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, né? Eu respeito muito aquele servo de Deus, amo aquele servo de Deus, pastor Marcos Pereira, homem de Deus. Aprendi muita coisa com o pastor Marcos Pereira, amém? Agora fica todo mundo aí no YouTube só chacoalhando, espancando, né? O servo de Deus. Irmão, cuidado com isso. O que a Bíblia diz ainda? Mas vós mesmos fazeis a injustiça. Vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Isto aos irmãos, tá vendo? Os próprios crentes, próprio de ser pastor, que faz a injustiça e comete os danos, a injustiça. Eles que têm que amar não estão amando. Amém, meu irmão? Não está amando. Já pensou se fosse Pedro no dia que negou Jesus? Já pensou se Jesus fosse igual a você? Fosse igual a você que está julgando o servo de Deus? Hein? Pedro, quando negou Jesus, que muita vez dizia assim: Pedro, você não é mais digno de estar no meio de nós, que você negou Jesus. Mas Jesus chegou e falou: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. O Senhor colocou Pedro como líder dos apóstolos. Então, muitos aí destruindo a vida do servo de Deus, acabando com a vida do servo de Deus. Um homem desse sai de lá revoltado com isso tudo aí, faz coisa pior, por causa de quem? De você. Você não teve o quê? Amor, você não foi unânime. Você não teve humildade, você não foi unido na palavra de Deus. Amém? Isso aí, irmão, é revoltante. É revoltante. Nós temos que abraçar as pessoas. Se ele foi errado, ele foi com ele Deus. Deus é que vai fazer a justiça. Agora fica um bocado de pastor aí, igual um urubu, irmão, escarnecendo, né? Escandalizando o evangelho de Deus. Né? Que ele falou de mim, falou isso, não importa. Será que você nunca falou de mal de ninguém? Pelo menos ele falou visível, né? Ele falou visível. Mas vamos orar pelo servo de Deus, para que Deus possa entrar com poder e glória, que ele possa sair de lá, ele possa sair mais crente, mais revestido, ele possa sair de lá, aleluia, bendito o Senhor, ele possa sair de lá arrependido,
daquilo que se ele fez alguma coisa de errado, que eu também não estou aqui para julgar ninguém, é o Senhor que julga. Amém? É Ele que faz a obra, é Ele que conhece o coração do homem. Já pensou se fosse no tempo de Jesus, né? Aquele povo todo lá, crucifica Jesus, crucifica. Não, tem dois aqui, é Páscoa, vamos escolher aqui. Né? E Pilatos querendo que Jesus fosse solto, né? E colocou Barrabás e Jesus. Né? E disseram, não, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E aí, meu irmão? Hein? E aí? E aí, como é que fica? Irmão, amor em primeiro lugar, né? Amor em primeiro lugar. Vamos parar com esse negócio aí de vamos orar pelo servo de Deus. Vamos deixar Deus operar na vida dele, que ele possa sair de lá arrependido. Se ele fez alguma coisa de errado com ele, ele possa sair de lá arrependido e possa renovar a vida dele, que Deus possa abençoar, ele estar unido com a família, que a esposa possa voltar. Só Deus sabe o que aquele homem de Deus passa. O mundo espiritual não é brincadeira, não. Lidar com os demônios não é brincadeira, não. Repreender demônio, curar enfermo, não é brincadeira, não. A luta vem, todos os dias vem a luta. Agora, quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Atire a pedra, pode tirar a pedra, mas depois Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, não vai cobrar depois que morrer, não, vai cobrar aqui em cima da terra. Amém? Eu não estou aqui para estar de lado de fulano, do lado de ciclano, não. Eu estou aqui do lado da palavra. Eu estou do lado da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é que fala. E se nós disser ser pastor e não viver a palavra, irmão, ó, não adianta. Não adianta. Ah, o seu pastor, mas não vive a palavra, que adianta? Qualquer coisinha que o irmão faz, quer matar, quer destruir, quer jogar na cadeia, né? Aí fica difícil, meu irmão. Ser pastor desse jeito aí, né? Fazer justiça com as próprias mãos, é fácil, né? Agora eu quero ver você fazer, deixar Deus operar, fazer a justiça dele. Né? Porque a pessoa, se Deus fosse igual a você, a pessoa, se Deus fosse igual a nós, qualquer erro que a gente fizesse, Deus defumasse logo, acabasse logo com a gente, destruísse logo a gente. A gente já pensou se Deus fosse igual ao homem? Qualquer coisa que fizesse errado, logo, jogava logo na cadeia, destruía logo, matava logo. Já pensou, meu irmão? Então vamos ter misericórdia, meu irmão. Vamos ter piedade, vamos parar com isso. Vamos viver a palavra, vamos viver a Bíblia. Vamos viver a Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Muitos não estão sofrendo mais a sã doutrina, não. Muitos estão com comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Muitos não estão sofrendo mais a sã doutrina. Não quer sofrer mais não pela palavra. Aí fica muitos aí só escarnecendo os servos de Deus. Para com isso, meus irmãos. Vamos viver a palavra, vamos evangelizar, vamos servir a Deus, vamos pregar a palavra, vamos pregar a verdade. Vai ver como é que está a vida de muitos que está por aí, né? Que está escarnecendo o servo de Deus, que dizem que foi preso, nem sei, eu não vi. Alguém está falando aí no YouTube que ele foi preso. Amém? Deixa Deus operar, deixa Deus fazer, lê Bíblia, medita na palavra. Amém? Diz aqui no versículo 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos, não saber que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Se a pessoa é injusto, Deus é que vai cobrar, não é você não. Amém? É Deus é que vai cobrar, é Deus é que vai fazer. Desde quando a pessoa tem isso aqui, ó, o manual de instrução, a bússola, o GPS, né, na mão, aí Deus é que vai cobrar dele. Amém? Não é você não, meu irmão. Você está só escarnecendo. Você fala de um, fala de outro aí, você fica só escarnecendo a obra de Deus. Só escarnecendo o nome de Jesus. E as pessoas, em vez de se converter, sabe o que vai acontecer? Vai se desconverter, vai odiar a palavra, o evangelho, e odiar os pastores e os crentes. Por causa desse escândalo aí. Vamos botar coisas que edifiquem. Vamos falar coisas que edifiquem. Né? A Bíblia diz aqui, ó, versículo 10, ó. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas a haver sido lavados, mas a haver sido santificados, mas a haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tem que estar na santificação. Amém? Tem que estar na santificação, na presença de Deus. Amém? Eu fiz esse vídeo aqui porque é muita coisa, irmão. Já pensou se Jesus fosse condenar Pedro porque negou Jesus? E outra coisa, até o que Judas fez, se ele pedisse perdão, Deus perdoava ele. Agora temos aí, quem sabe quem é os primeiros não perdoar os homens de Deus?
É o próprio que está na frente, os próprios pastores, que diz ser pastores de ovelha. Amém? Que não tem amor no coração, aí quer destruir, quer acabar, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor, quer destruir ele mais e mais. Está lá não, agora vai destruir ele, acabar com ele. Ore por ele. Aí faz um vídeo para escarnecer a pessoa, para destruir. Ah, pastor Júlio César foi preso, eu não sei. Deus é que sabe. Estão falando aí no YouTube. Amém? Estão falando ainda, mas deixa Deus operar. Deus é que vai fazer a obra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.